de, primeiramente, agradecer a presença de todos, sejam bem-vindos. Esse é um webinário sobre a olhodiagnose integral, com o professor André Verlang Garcia. Esse assunto é um assunto muito novo ainda, né, nessa área de iridologia e tal. E eu gostaria de pedir a todos que, quem quiser fazer alguma pergunta, deixar para o final. E eu estarei aqui auxiliando ele com relação às perguntas e respostas, está bem? Muito bem. Muito obrigado, Michele, pela apresentação aí. Então, que sejam todos bem-vindos ao Florescer de um Novo Olhar sobre os olhos e muito mais, através da Olhodiagnose Integral, oferecida pelo Instituto Internacional de Olhodiagnose e Saúde Integral, a serviço da saúde. Esse é um pequeno histórico aí do meu trabalho. Tá? Não vou ler para vocês, fica aí depois quem quiser dar uma olhada. Tá? Esse é um resuminho aí. Tá? E, primeiramente, eu vou começar então falando um pouquinho da olhodiagnose em si, tá? O que ela significa, até pelo um aspecto que há um pouco de confusão assim na questão de diagnose, né, que o pessoal confunde bastante entre diagnose e diagnóstico, né? Agora E sim. aí entrou a Vera, bem-vinda Vera, tudo bem? Então, olhodiagnose significa o conhecimento através do olho. Tá? Então, porque de onde vem esse significado? Isso vem do antigo grego, onde gnose significa conhecimento e dia, ao contrário do significado no português, né, dia significa através de algo, através de alguma coisa. Isso é o que significa dia no antigo grego. Então, o conjunto fica olhodiagnose, que é o conhecimento através do olho. Tá? Não tem relação com diagnóstico, tá? Onde diagnóstico significa dar nome a uma patologia, uma identificação direta e linear a uma patologia, uma identificação patológica, tá? Resultante de métodos de diagnóstico mais precisos e pontuais. Tá? Então aqui nós estamos falando em conhecimento, ou seja, é uma análise, uma avaliação da saúde, tá? Num contexto aberto, num contexto de uma saúde integral, holística, tá? E onde o objetivo não é dar com precisão e identificar nome patológico específico de uma doença ou moléstia específica, tá? Mas sim trazer através da ferramenta dos olhos uma condição de saúde, tá? Uma avaliação de saúde dentro de uma perspectiva ampliada. Tá? Então a olhodiagnose em si é uma ciência, é uma arte, é um método não invasivo de avaliação natural da saúde e das características biotipológicas de um indivíduo através da íris, da esclera e da pupila. Então utiliza das estruturas frontais do globo ocular. Por que eu digo frontais? Porque atualmente existem muitos estudos com bastante resultados favoráveis de identificação patológicas no fundo do olho, na retina. Né? Já existem mais de 200 correlações de diagnose, e muitas delas já com diagnóstico dentro da medicina convencional mesmo, tá? Fazendo avaliação através do fundo do olho, da retina. Lógico que para isso é necessário equipamentos muito mais avançados, equipamentos semelhantes não, os próprios equipamentos e alguns mais avançados que se usa na oftalmologia. Tá? Então, no nosso trabalho dentro da olhodiagnose do que se conhece na mesma linha da iridologia, da esclerologia, são as estruturas frontais dos olhos, pupila, íris e esclera, e todas as camadas da esclera. Esclera é a parte branca do olho, tá?
onde se tem uma facilidade de observação de sinais muito grande. E uma riqueza de informação, então, ainda inimaginável para muitos. Tá? E ainda com muitas descobertas pela frente para nós mesmos que atuamos muito na pesquisa dessas áreas. Tá? Isso faz então com que a oleodiagnose integral, que é uma proposta diferenciada no sentido de percepção do ser, num sentido integral, traz uma ferramenta multidisciplinar de conhecimento sobre a essência da natureza humana, porque a oleodiagnose integral ela tem como premissa, além de trabalhar com todas essas estruturas frontais do olho, ela também traz a premissa básica, que é a percepção integral do ser a partir dos olhos. Tá? Que estruturas, então, que a gente estuda? Pupila, íris e esclera. Então, na pupilologia, que é o estudo da pupila, do orifício pupilar, que é o centro da íris, aquele orifício central no meio da íris, tá? Para quem está começando, acho que aqui presente todos já têm afinidade com a iridologia, mas para o pessoal que está começando ter mais conhecimento, a íris é a parte colorida do olho, o orifício pupilar é o buraquinho escuro no centro da íris. E a parte branca é a esclera. Tá? A gente fala em esclera e esclerologia de uma forma generalizada, que na verdade tem várias camadas com diferentes nomes em que a gente estuda quando vai estudar a esclerologia. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Dentro da pupila, do estudo da pupila, conhecido como pupilologia, aliás, esse nome não é muito comum, tá? Nós estudamos toda a parte da estrutura do orifício pupilar, tá? Principalmente a estrutura que circunda a pupila, tá? A borda da pupila. Por quê? Porque o tecido dela é o mesmo tecido do sistema nervoso. Ele expressa uma riqueza de informação sobre o sistema nervoso e traz muita informação, não só do sistema nervoso, mas de todo o nosso ser de modo geral. Tá? Fala bastante sobre a nossa constituição, sobre a nossa energia, sobre a nossa vitalidade e é uma extensão, então, do próprio tecido nervoso. Tá? Nós estudamos ela com base em diferentes estudos e pesquisas, tá? E atualmente é possível então observar na pupila informações sobre todo o organismo, inclusive também da psique. Na pupilologia nós vemos a morfologia, ou seja, o formato dela, centramento, textura, centramento em relação à íris, a textura dela, espessura, coloração e sinais específicos também. Então a pupila é esse orifício no centro da íris. Vou colocar aqui um laser para vocês. Tá? Então esse aqui é o orifício pupilar, certo? Nós vemos então alterações no formato, tá? Alterações pupilares. É conhecido como eixo divergente, divergências do eixo da pupila. Estudamos o centramento dela, ou descentramentos. Estudamos a espessura da borda da pupila. Achatamentos, que trazem muita informação do próprio sistema nervoso. Em volta da pupila, da borda da pupila, nós temos a área reflexa de toda a coluna vertebral, para ter uma ideia. Então, disfunções de sistema nervoso central, periférico, problemas de coluna vertebral, tanto da parte estrutural, óssea, como também medula, parte de articulação, tudo isso nós conseguimos observar na borda da pupila.
Isso comentando, falando no aspecto físico, que no aspecto psicoenergético, nós temos também uma gama de informação muito rica nessa área. Tá? Nós temos todo o aspecto associado às emoções de cada área, nós temos a relação com questões energéticas, também associado a chakras e também associado à parte de fases na vida em que eventos marcantes podem ter acontecido. Também é possível observar nessa área, assim como outras que a gente vai falar aos poucos. Sinais específicos na esclera também são estudados. A gente também observa alterações e informações que ondulações e formas que ocorrem nessa borda da pupila, nós também estudamos na parte de pupilologia. Ok? Pessoal, alguma dúvida dessa parte de pupilologia, da parte de pupila? Eu não lembro se eu comentei, nós também associamos a pupila com bastante estudos da medicina tradicional chinesa. Tá? Ela traz bastante contribuições, não só na medicina chinesa, como também na própria acupuntura. Tá? Então tem áreas reflexas que correspondem a pontos específicos dos canais de Qi, tá? Pontos específicos dos sistemas na chinesa, na medicina chinesa. Tá? Então tem bastante relação interessante na parte relacionada à pupila, inclusive com Jing. Tá? Jing mesmo é um trabalho que foi de pós-graduação, foi trabalho de TCC de uma aluna minha da naturologia, se chama Marília Nunes Costa, que fez um trabalho fantástico, né, que eu fui orientador dela, e oferecendo uma contribuição muito interessante, muito boa, de associação da pupila com o Jing da medicina conhecida, da medicina tradicional chinesa. Então nós vamos entrar na parte da iridologia. Na parte de iridologia, que é, acredito ser a parte mais conhecida dentro da oleodiagnose, mais difundida, né, mais divulgada há bastante tempo. Tá? Então na iridologia, eu vou resumir mais, nós estudamos toda a parte, todas as informações que a íris nos oferece sobre cores, todas as informações de sinais correspondente à cor, não só a cor da íris, tá? Então tem a cor da íris nos traz uma riqueza de informação sobre o biotipo da pessoa, sobre características da constituição dela, que vai nos trazer informações diretas relacionadas aos aspectos fisiológicos, tá? Tendências e predisposições, tá? A ter anomalias, ter moléstia, ter qualquer problema, alterações funcionais de modo geral, tá? Teciduais, orgânicas, em geral, pela cor da íris nós temos essa informação. Mas a íris também, a cor da íris, nos traz uma gama muito grande de informação sobre a psique, tá? Sobre o aspecto psicoenergético da pessoa. Tá? Então, só pela cor da íris, sem a necessidade de ter uma fotografia, sem precisar tirar uma foto, tá? Lógico que aí nós temos uma limitação de informação, nós temos uma informação a nível básico, mas já o suficiente para ter uma ideia do que eu costumo chamar do alicerce da personalidade da pessoa, tá? A base da personalidade dela pela cor da íris. Tá? Então, isso a nível de consultório, por exemplo, não só consultório, qualquer tipo de relação, qualquer relacionamento, a gente vai encontrar uma pessoa, pela cor da íris eu já tenho uma ideia de como ela se expressa, como que ela costuma receber informações, qual a tendência dela de reação. Tá?
Então tem informações muito legais só pela cor, que ao cumprimentar a pessoa, eu conhecendo isso, eu já posso usar uma linguagem mais personalizada com ela, mais adequada, mais próxima dos canais de abertura de comunicação dela, que ela vai compreender melhor e eu mesmo também tenho mais chance de compreender a forma como ela se expressa, como ela responde, só pela cor da íris. Tá? Fora a cor da íris, aí nós temos todos os sinais que trazem informações também pela sua cor. Tá? Esses sinais também trazem uma riqueza muito grande de informações só pela cor que ele tem. E falando em cor, nós temos uma média de 5 cores padrões mais conhecidas, mas algo que é pouco estudado e pouco divulgado é a variação de significado em função da variação de tonalidade dessas cores. Tá? Então esses pigmentos hoje que se tem um conhecimento mais sobre uma média de 5, 6 diferentes pigmentos, né, diferentes colorações, eles têm uma nuance de tonalidade bastante grande, tá? Onde nos dá uma capacidade de interpretação mais precisa e mais adequada ainda sobre todos os aspectos, não só fisiológicos, psicoemocionais, psicoenergéticos também. Tá? Muito bem, então esse é o aspecto cor. Depois nós temos tudo sobre a estrutura da íris. Estrutura, tá? Então nós falamos aqui das cores. Né? Aqui nós temos uma íris azul e aqui uma íris marrom. Tá? Vários pigmentos sobre ela, pigmentos de cores variadas. Tá? E aqui nós temos uma íris marrom com uma estrutura. A estrutura dela o que é? Quando a gente fala em estrutura, nós estamos nos referindo à formação estrutural da íris, tecidual, como que o tecido dela se forma. Tá? Essa formação ocorre do nascimento até o findar do 6º ano de vida. Está se construindo esse tecido na íris. Então a formação da íris, do relevo dela, é construída até o findar do 6º ano, onde ela se estabiliza e não muda mais. Então essa estrutura vai sendo formada, tá? e essas aberturas que surgem, né? Essas aberturas já vão surgindo desde a fase intrauterina, tá? Mas elas se completam de forma definitiva no findar do 6º ano. E aí então nós temos toda a biografia humana da pessoa. Toda a biografia da pessoa. Tá? Nessa biografia nós temos aí o histórico de vida dela. Nós temos toda a base da personalidade dela de forma muito palpável. Nós temos o histórico familiar dela em todos os aspectos, de várias gerações. No aspecto fisiológico, é conhecido que a íris nos traz a herança genética, né? A hereditariedade dela de 4 gerações. Então nós temos uma possibilidade de observar as características biotipológicas, constitucionais, tendências, predisposições a desenvolver qualquer alteração funcional com base na hereditariedade dela, de 4 gerações, a partir da estrutura da íris dela. Tá? A cor também, a cor das fibras também nos contribui nisso. Tá? Mas a estrutura completa esse estudo de forma muito, muito boa. Tá? E então o que eu gosto de chamar que é a biografia da nossa pessoa, da nossa personalidade, está na íris. Tá? Então a íris nos dá a nossa biografia. Ok? Então nós estudamos tudo sobre a cor e tudo sobre a estrutura. Em que aspectos? Então a oleodiagnose integral não é só estrutura, somatória de estruturas no olho, tá? Que estuda, é também os aspectos que estuda. Tá? Então na oleodiagnose integral nós começamos estudando tudo no aspecto mais sutil até o mais denso. É da manifestação
da energia natural do nosso ser, na sua forma mais sutil, até a sua manifestação mais densa, que é o nosso organismo, nosso tecido do corpo físico. Tá? Então, nós temos toda a parte vibracional, toda a parte quântica, toda a parte energética, de chakras, centros energéticos, campos vibracionais, campos mórficos, tudo isso é estudado desde a pupila, a íris e na esclera. Tá? Na esclera também a gente já estuda isso. E então na íris nós temos a base que nós herdamos, o que nós trazemos para a nossa existência. Depois que a gente vê toda a parte vibracional, toda a parte energética, que é a raiz da formação de todas as questões do ser que vão se manifestar no corpo físico, então a gente estuda toda a parte da psique, como que a energia da pessoa se manifesta na sua forma mais sutil, na expressão mais sutil, que é os nossos pensamentos, padrões de pensamentos, padrões emocionais e a forma como agimos e reagimos no meio social em que a gente vive. Então a gente estuda isso na oleodiagnose psicoenergética. Tá? Mais adiante eu vou mostrar para vocês a base dela. Tá? E a seguir, então, nós vamos adiante, chegando na parte física propriamente dita, que é aquela que o pessoal mais conhece. Tá? A psicoenergética, eu vou falar um pouquinho mais dela, mais adiante na explanação, que tem uns slides sobre ela. Tá? Então é isso que nós vemos na parte de iridologia. Tá? Então na íris nós temos o biotipo, predisposições, tendências, acúmulos e formações fenotípicas, praticamente imutável. Tá? A base de informação da íris atua numa ciência conhecida como ciência da probabilística, onde tudo é provável, tudo é possível, tudo pode ser. Tá? Também não só pode ser, como pode mudar, como pode haver uma possibilidade de não acontecer daquela forma, tá? Como se está observando, onde existe uma tendência, não significa que existe uma condenação. Né? Então, onde existe uma tendência, existe também a possibilidade de evitar, de se afastar daquela probabilidade. Tá? Então, probabilística nos dá essa condição, a condição de ter a possibilidade de reverter uma condição e nos voltar para a saúde, de buscar o melhor caminho. Tá? Então, isso que a íris nos mostra nossas fragilidades, mas ela mostra também as nossas virtudes. Tá? E isso é algo que nós buscamos focar muito dentro da oleodiagnose integral. Ajudar a pessoa a desenvolver as suas virtudes para dar conta dos seus desafios. E todas as nossas virtudes são visíveis na pupila, na íris e na esclera. Não só os desafios. E esclerologia? O que é a esclerologia? É o estudo da parte branca do olho e todas as suas estruturas. Então nós temos o que se conhece da esclera em si, tá? Que é quando a gente olha aquela parte branca opaca, tá? Mas não é só ela que a gente estuda. Estudamos também a conjuntiva, a episclera, camada superficial da episclera, camada profunda da episclera, tá? A esclera em si, certo? Então e mais algumas estruturas. São várias estruturas que são observadas no que a gente olha assim a olho nu, sem ter conhecimento, e a parte branca do olho, né? Conhecida mais como esclera. Tá? Quem desenvolveu a esclerologia? A esclerologia tem um histórico registrado, com registros desde 1046 na China, tá? Foi resgatado nos Estados Unidos pelo Dr. Stuart Wheelwright, tá? E imediatamente, logo em seguida, Dr. Leonard Mehlmauer, que é esse que está aí na foto para vocês,
se apaixonou pelo estudo da esclera, tá? E acabou dedicando a sua vida toda. Hoje somam-se aí, toda não, né, mas toda a sua vida profissional. Hoje ele soma 47 anos de dedicação exclusiva ao estudo da esclera. Então ele é um grande iridólogo também fez ótimas contribuições na iridologia, mas, no entanto, na esclerologia ele se dedicou com uma seriedade, um nível de metodologia científica muito apurada, uma retidão ao contexto científico e trouxe contribuições que fez ele se tornar conhecido a nível mundial como o pai da esclerologia. Ainda é vivo, esteve aqui com a gente o ano passado, aqui no Brasil, tá? E frequentemente a gente trabalha em conjunto, né? Atualmente a gente trabalha junto em pesquisas, tá? Estamos constantemente aí atualizando novos trabalhos. Tá? Então a esclerologia, de acordo com o conceito formado por ele, Dr. Leonard Mellmauer, é a ciência e arte de observar as marcas e manchas na parte branca dos olhos como sinais de saúde comprometida. Essas marcas são indicações de alterações funcionais que são, na maioria das vezes, tratáveis clinicamente. Então aqui nós temos, só comentando um pouco mais sobre esse slide aqui, então o Dr. Leonard traz todas essas informações na esclera, em que ele considera que a grande maioria de todas as alterações observáveis na esclera são passíveis de mudança, são passíveis de melhora, e em grande parte com recuperação praticamente completa. Tá? É lógico que tudo depende do grau de acometimento, tudo depende do tipo do sinal que está sendo observado. Sinais na esclera nos trazem essa possibilidade de observar a condição e o nível de alteração do órgão e tudo que está sendo observado. Tá? E isso nos dá uma condição fantástica de observação. Tá? Tem mais alguns slides em seguida, vai dar para vocês entenderem isso com mais clareza. Então esse gráfico aqui só traz uma ideia dos antigos registros dos chineses que observavam alguns sinais na parte branca dos olhos, na esclera, tá? Como indicativo de alterações funcionais. Tá? Já é bem conhecido da medicina chinesa a relação dela dos olhos com o fígado, né? É tido como que o fígado se expressa nos olhos, né? Pela medicina chinesa. E isso então já se observava de uma forma um pouquinho mais aguçada através de alguns vasos, alguns sinais. Tá? Sem mapeamento, sem nenhuma característica assim mais direta, né? sem mais detalhes, né? Mas já trazia assim algumas informações, algumas relações. O Dr. Stuart Wheelwright, então, teve acesso a esse estudo, se aprofundou nesse estudo, e depois ele veio para os Estados Unidos e passou a estudar as informações que a esclera também ofereciam através dos antigos nativos americanos, os índios mesmos, tá? E que também tinham o hábito de observar a parte branca dos olhos associado às queixas do pessoal da tribo. Tá? E então ele passa a fazer essa relação. Em 68, ele faz o primeiro esboço de um possível mapa, né, de área topográfica na parte branca dos olhos, na esclera, associado a queixas. Tá? Então a gente pode ver que nas áreas aqui nem todas trazem nomes de estruturas, né? A gente tem pulmão, tudo, mas tem bursite, tem áreas que trazem relação com o aspecto patológico mesmo, epilepsia, tá?
não muito diferente dos primeiros mapas de iridologia. Tá? Então a linha de observação foi a mesma. Tá? Aqui fala de tumor, né? Tumor em área de mama. Tá? Então se observava muito as queixas e as relações patológicas e em que áreas que apresentavam sinais na esclera. Tá? Então, se a gente se remete à história da iridologia, segue a mesma linha, né? o mesmo perfil de pesquisa. Tá? Posteriormente, então, Dr. Leonard aprofunda esse estudo e desenvolve um mapa próprio. E também observa que a esclera traz informações do estado funcional, atual do organismo e da psique. Tá? Ou seja, não só do organismo, como da psique também. Tá? Então, tem áreas reflexas topográficas no mapeamento que ele desenvolveu, específicas a partes de reação emocional. Tá? E esse ano agora a gente está lançando a esclerologia psicoenergética e a esclerologia vibracional, ou seja, toda a relação da esclera com chakras, com campos vibracionais, com a psique, com padrão de comportamento, temperamento, tudo que a pessoa não consegue expressar pelo verbo, pelas suas formas de expressão, né, corporal e etc., tá? Tudo que ela não consegue trazer para fora, a esclera mostra com uma clareza muito grande. E o interessante da esclera é que ela é mutável, ela muda com uma dinâmica extremamente grande, é muito rápida a forma de mudança da esclera. Tá? Logo eu já mostro para vocês. Então ela é extremamente dinâmica, mutável, apresenta informações genotípicas e fenotípicas. Tá? Permite observar alterações rápidas e específicas. Vemos padrões emocionais e fisiológicos. Tá? Então olha só que interessante o mapeamento que o Dr. Leonard desenvolveu. Esse mapa ele lançou no ano 2000. Depois ele fez uma atualização em 2014 e a última atualização foi em 2016. Então o mapa de 2016 foi traduzido por mim mesmo, né? Tá disponível, foi a primeira tradução em língua estrangeira, né? Fora o inglês, né? A primeira tradução foi para o português, né? Feita por nós. Tá? E hoje então está disponível, já é bem mais detalhado do que esse. Né? Tem inclusive as áreas, zonas, a divisão de zonas na esclera, assim como nós conhecemos na íris também. Tá? E uma precisão bem mais pontual, né, das áreas. Tá? Então aqui nós temos uma noção de toda a parte topográfica, tá? Como eu estava comentando, aqui nós temos, aqui em 8 horas, né? Próximo da íris, nós temos a área de fígado, que corresponde à parte orgânica do fígado. Né? Se o pessoal aí que conhece um pouco de medicina chinesa, tá? Vê que aqui no canto temporal superior, nós temos aqui fígado também, e escrito aqui emotional liver. Né? Então é o fígado emocional. Então é a porção do fígado, a porção da esclera, que traz informações do aspecto emocional correspondente a fígado que se conhece na medicina chinesa. Tá? Com essa base, né, de informação assim. Nós aqui embaixo temos áreas de estômago e aqui em cima nós temos estômago emocional. Tá? Então o Dr. Leonard teve essa atenção, esse cuidado a identificar áreas que os sinais nessas áreas não trazem correspondência fisiológica direta, mas trazem um aspecto emocional, tá? com esse embasamento conhecido, né? Que é o mais tradicional, mais conhecido, assim, difundido aqui para nós, né? no Ocidente, da medicina chinesa. Tá? Então aqui embaixo também nós temos pele emocional, tá? A área de pele emocional, e assim por diante várias outras. Eu estou mostrando essas áreas, né, em específico, que são as menos conhecidas, principalmente para o pessoal da iridologia, onde não trazem essas referências específicas assim
dentro de um mapa topográfico fisiológico, né? Lógico, claro, nós temos outros mapeamentos de aspectos emocionais, e temos do método RAID, temos da própria olhodiagnose integral, que tem o mapa dos chakras, temos o mapa das coraças de Reich, né, de William Reich, né, toda essa parte de aspectos emocionais vistos na íris e agora também na esclera. Tá? Professor, Pode falar. a Fitori, ela tá pedindo para mostrar a área de fígado e estômago novamente. Ok, Vitória. Então nós temos aqui às 9 horas a parte quadrante inferior de 9 horas, temos a área de fígado, correspondente à parte orgânica de fígado, e logo abaixo das 2 horas, aqui entre 2 e 3 horas, nós temos a parte de fígado emocional. Tá? Então na esclera esquerda são essas duas correspondências mais clássicas aí, referente a fígado. Tá? Até aí temos vesícula biliar aqui em 7 horas, mais na parte externa, do lado dos órgãos genitais e de rins. Ok. Aqui um exemplo de uma esclera, quadrante inferior, mostrando a área renal. Tá? E esse caso aqui eu posso relatar para vocês, no tempo que eu trabalhei com o Dr. Leonard nos Estados Unidos, eu pude acompanhar esse caso e me autorizou trazer junto de exemplo para as aulas. Tá? Então, este caso aqui é uma pessoa que teve em vários profissionais buscando encontrar o motivo de uma dor lombar muito forte e fez uma série de exames sempre focado na parte ortopédica e não encontrava nada. Então viu coluna, né, viu toda a parte estrutural e não encontrava nada. Né? Musculatura inferior, né? Tudo isso, e nervo ciático. Né? Investigou uma série de questões e não encontrava nada, até que teve a chance, entre essas consultas, a fazer uma consulta com o Dr. Leonard, e ele então fotografou e viu esse sinal bem na área renal, e a característica desse sinal nos traz mesmo a informação de uma possível alteração acontecendo, né, na região renal. Então ele pediu que orientou que fizesse exames, né, buscasse um nefrologista, fizesse exames. Essa pessoa fez isso e encontrou mesmo um problema renal que não estava sendo identificado antes. Se nós observarmos com o mapa, aqui nós temos a região lombar, tá? Onde estava se manifestando o sintoma das dores. E a raiz do problema está aqui, na parte renal. Então, na verdade, a pessoa trazia um problema renal, né? Rins, para tratar. Ao tratar esse problema, as dores sumiu, o sintoma sumiu, né? E o problema, então, foi sendo resolvido. Ou seja, a esclera, ela nos dá uma oportunidade de fazer um mapeamento com clareza da origem do problema e aonde está o sintoma, e a manifestação do sintoma e a origem do problema, a causa em si. Tá? Então a gente consegue fazer esse trabalho completo, acompanhar ela de ponta a ponta e com uma facilidade de observação. O fundo claro da esclera, né, branco, os vasos vermelhos, toda a condição da esclera nos traz uma facilidade de interpretação, de informação muito grande. Tá? Deixa eu mostrar mais um caso para vocês. Aqui nós temos uma alteração funcional pulmonar. Tá? Nós chamamos de estresse, né? Um padrão de estresse pulmonar. Tá? Estresse, assim como na iridologia, que a gente se refere a estresse e congestão, né? Não se referindo ao estresse normal, né, psicológico, etc., mas sim a uma alteração funcional, né, uma hiperatividade
das funções sistema respiratório, onde está essa região, onde está esses vasos aqui. Tá? Então, assim, a gente observa que esses vasos começam mais finos e ficam mais calibrosos, mais espessos, na medida que se distanciam da extremidade da esclera, né, da pálpebra, tá? Nos dando, e também o formato dele também nos traz, né, o indicativo, juntando essas informações, o indicativo aí do padrão de estresse respiratório. Tá? Esse padrão de estresse também está associado a uma interferência, a uma influência de sistema imunológico, tá? Pelo sinal que se forma em conjunto aqui. Tá? Temos o padrão de estresse e a formação de uma linha, de um vaso que se chama de comprometimento imunológico. Tá? Então a gente já tem uma noção do tipo de problema que essa pessoa está desenvolvendo. Tá? Agora nós podemos nos perguntar, é possível que nesse caso ela pode estar começando a desenvolver uma alteração? Tá? Aqui nesse caso é possível que ela já apresente alguma manifestação sintomática, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é que na esclerologia ela não necessariamente apresente sintomas, ou mesmo não necessariamente os sinais que estão sendo desenvolvidos, ela apresente já uma alteração funcional detectável por exames. Tá? Por quê? Porque a esclerologia, os vasos na esclera, os sinais que se desenvolvem na esclera, faz com que a esclerologia possa observar uma alteração funcional em desenvolvimento, tá? Com 13 meses, ou seja, 1 ano e 1 mês, antes do surgimento do sintoma. Tá? Ou seja, nós sabemos que quando surge um sintoma, tá? Pode ser que a alteração funcional ainda esteja numa fase inicial, certo? Ou seja, a possibilidade de detectar essa alteração funcional ainda esteja recém na fase inicial. Tá? No entanto, a esclera já está mostrando aquele sinal, pode estar mostrando há 1 ano antes. Logo, quando a gente observa sinais na esclera, não necessariamente a patologia já está instaurada. Tá? O problema, o acometimento já está feito, mas é o indicativo da alteração funcional em desenvolvimento. O tipo de sinal, a qualidade do vaso, a característica do vaso sanguíneo vai nos dar um indicativo se há uma alteração inicial, se ela é antiga, o grau de acometimento, tudo isso nós temos noção pela esclerologia, pelos vasos, pela característica dos vasos, tá? E inclusive um acompanhamento terapêutico. Tá? Então ela se torna, com essa característica, essa dinâmica que a esclera oferece, ela se torna uma ferramenta de promoção e manutenção da saúde fantástica. E de prevenção de doenças, então, melhor ainda. Né? Pois pensem a gente poder ter 1 ano de antecedência do surgimento do sintoma. Ou seja, a pessoa não tem nada ainda instaurado que um exame clínico vai identificar. Pois ela ainda não tem classicamente uma doença, uma patologia. Ela recém tem uma alteração funcional daquele órgão. Aquele órgão está começando a trabalhar numa condição alterada. Ele não está doente ainda. Tá? Mas a esclera já está mostrando essa alteração, essa condição alterada do trabalho daquele órgão, que precisa ser dado atenção para ele restabelecer a sua condição normal e restabelecer a sua saúde. Longe de se aproximar, né? Fica engraçado como eu falei, né? Mas ainda distante da condição patológica, é isso que eu queria dizer. Tá? Então a esclera nos dá essa possibilidade, tá? Da gente fazer esse trabalho com essa antecedência
que oferece uma condição de eficácia terapêutica muito grande, né? Então, a estatística de eficácia terapêutica aumenta, né? É muito maior de ganho, né? No aspecto terapêutico. E principalmente o pessoal da área da saúde natural, né? Que atua com as terapias naturais, tem uma condição de trabalho com as terapias naturais muito maior, né? Porque ainda não tem o problema instaurado, não está num estado agudo, não está num acometimento mais grave, né? Ou seja, ao observar um sinal em fase inicial, né? Claro, estou me referindo a esse exemplo, né? Agora, se a gente tem algo aí que já está instaurado, já tem uma disfunção mais forte, tá? E está se apresentando aí na esclera, que também vai nos mostrar isso, e aí então se inicia uma terapêutica. Vocês têm esse exemplo para ver nesse slide que eu estou mostrando aí. Tá? Observem esse vaso. Professor, Pode falar. desculpa incomodar, a Imagina. Solange, ela tem uma pergunta. Pode fazer. Como identificar parasitas, região e intoxicação por metais pesados? E como identificar se o órgão foi extirpado? Seria isso. Tá. Intoxicações de vários tipos, Solange, são identificadas por sinais específicos. Tá? Existem um grupo de sinais que a gente estuda específicos para diferentes tipos de intoxicações. Tá? E aí a gente verifica intoxicações ambientais, entre aspectos de agrotóxicos, cobalto, metais pesados, tá? Apresentam vasos em formatos diferentes. Tá? E temos também também intoxicação por irradiação também, tá? Por radiação ionizante, raio-x, excesso de raio-x, tá? Também tem formação de sinais específicos para isso. Existe sinal de cirurgia, tá? O sinal de cirurgia ele não é regra, né? Que toda vez que a pessoa faz uma cirurgia que vai desenvolver aquele sinal, tá? Ele se forma quando ocorrem cirurgias, mas não é uma regra que toda cirurgia vá formar esse sinal, certo? E o caso de órgãos retirados, tá? De qualquer tipo, daí o tipo de sinal, o vaso que trazia uma condição alterada, de alteração funcional sobre aquele órgão que levou à necessidade de ser retirado, aquele vaso vai sofrer uma alteração, tá? Que faz com que a gente observe que ele parou de receber o estímulo negativo que recebia antes, certo? E praticamente um sinal de cura, tá? na esclera, mas é diferente do sinal de cura de um órgão que não tenha sido retirado. Por quê? O órgão retirado ele continua sendo alimentado. Desculpa, ao contrário. Né? O órgão retirado perde a vascularização, o vaso correspondente a ele. Tá? E um órgão que passou por um processo de cura e se restabeleceu, ele mantém a sua vascularização, mas de forma positiva. Tá? Então, isso tudo a gente aprende já no curso de esclerologia básica, no curso básico de esclerologia. Tá? Só não vou mostrar aqui agora porque são muitos detalhes, né, de diferença entre um vaso e outro, e a gente acabaria emendando a tarde toda aí. Tá? Mas tudo isso é observável. Tá? Tem um tipo de vaso para cada uma dessas informações. Uma característica de formato, de espessura, de calibre, de coloração,
E toda essa somatória vai nos levar a esse tipo de informação. Tá? Assim, o vaso em si, né, o sinal em si, não nos diz que o órgão foi retirado, certo? Vai nos dar uma informação da suspensão de vascularização, tá, que nos remete a um sinal semelhante à de cura, né? E aí a investigação, né, a anamnese vai tirar as conclusões, certo? Então, a gente pode ter as suspeitas, né? E aí a gente vai investigar. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer em todos os cursos é que os olhos, de modo geral, e hoje eu estendo isso, né, eu estendi as pesquisas, o meu trabalho, né, não está mais vinculado só aos olhos, mas a todas as áreas reflexas, né? Então eu gosto de dizer que as estruturas do nosso ser, de modo geral, sejam os olhos, pupila, íris, esclera, pés, mãos, orelha, língua, face e todo o meio que reflete a nossa natureza, não nos trazem respostas, não fazem diagnóstico, mas trazem as perguntas certas a serem feitas para quem os possui. Tá? E através das perguntas certas nós chegamos nas respostas certas. Tá? Então, o sinal em si não vai dizer que houve, né, de forma pontual, certeira e garantida, que houve a retirada daquele órgão, mas vai nos dar indicativos e a gente vai investigar para ver se há correspondência ou não. Tá ok? Aqui nós podemos observar, então, Solange, se tiver mais alguma pergunta, é só fazer, tá? Michele, tem mais alguma pergunta de alguém? Não? Por enquanto não, professor. Tá ok. Então aqui nós podemos observar uma foto. A foto aqui da esquerda é a primeira foto, é a anterior, e aqui a posterior, tá? Num processo de tratamento, está em fase de tratamento, ainda não está curado, etc., mas está em fase de tratamento. Tá? Então nós temos uma esclera bastante amarelada, tá? E aqui já a esclera bem mais clara, ok? Nós temos um vaso que na primeira fase aqui ele se mostra bastante calibroso e inchado, tá? Espesso, que parece que nós podemos pinçar ele. Se eu pudesse pegar uma pinça aqui e erguer ele, né? Daria para fazer isso. Aqui ele ainda é calibroso, mas ele já diminuiu bastante esse calibre, já diminuiu bastante essa espessura. Observem só, principalmente nessa parte aqui, fica bem visível isso. Ó. Olhem aqui e olhem aqui. Ó. Tá? Então, aí vocês podem ver melhor. Tá? Olha só aqui como ele era bem mais calibroso e olha como ele diminuiu esse calibre aqui. Ó. Tá? Então aqui é um antes e um depois, num tempo médio aí de 2, 3 meses, né, de tratamento, em que isso é bem claro de se observar, é bem tranquilo de se observar na esclera. Tá? Processo de melhora. Professor, Pode falar. a Solange está perguntando, mas tem como identificar que o órgão doente foi do passado ou é do momento presente? Tem. E a outra pergunta é, as veias calibradas aparecem momentaneamente com a situação do órgão? Seria a questão do tempo, né? Se você puder falar um pouquinho para nós. Sim, com certeza. Primeiro, os vasos nos dão, a condição dos vasos nos dão a informação cronológica. Nós temos condições de saber se aquele vaso se refere a algo antigo, que vem se desenvolvendo há muito tempo, se é algo crônico, ou se é algo agudo e algo que se desenvolveu há pouco tempo. Tá? Nós temos como saber se é antigo
e crônico e está numa fase aguda, ou simplesmente é antigo e crônico e pode ser que esteja resolvido e não incomoda mais. Porém, o sinal não desapareceu pela característica do vaso ser um vaso que não vai desaparecer, mas ele fica como um indicativo de cicatriz, de histórico, assim como nós sabemos isso na íris, né? Na esclera isso também tem. Tá? Temos vasos, muitos deles, né? Não desaparecem, ele apenas muda a condição dele, nos dando a informação de que houve um processo de cura, houve um processo de melhora, mas aquele órgão, aquele tecido correspondente a ele, ele não é mais o mesmo, ele é mais sensível e pode, inclusive, voltar a se acometer, né? Voltar a entrar em estado alterado, né? De função novamente, alteração funcional novamente. E aí, nesse caso, esse mesmo vaso volta a ser irrigado, tornando-se mais vascularizado de novo. Tá? Então, observe essa dinâmica e vê que interessante é isso. Nós temos como ver o aspecto cronológico, temos como saber se ele é antigo ou é novo, né? E temos como saber se ele está numa fase branda, né, de manifestação, ou seja, a alteração está tranquila, ou numa fase aguda, onde está sendo irrigado, está sendo a alteração é presente, é em tempo real, é agora, certo? Agora eu digo nessa fase, né, nesses últimos tempos. Tá? E também o grau de intensidade no momento em que a foto foi tirada, ou a esclera está sendo observada. E agora deixa eu ver, tinha mais uma pergunta. Deixa eu só lembrar. Tá. Esses vasos não surgem instantaneamente. Tá? Vasos que trazem acometimentos desse tipo gradativo, eles também vão surgindo a longo prazo. Tá? Nós já nascemos com vasos visíveis na esclera, que traz a mesma conotação, a mesma leitura que as lacunas na íris. Tá? Esses vasos já vêm desde bebê, se formam também, sofrem alteração até o 6º ano, tá? E depois, caso não haja alteração funcional da área correspondente, eles vão permanecer como estão. No entanto, qualquer indicativo, qualquer alteração funcional daquele tecido, órgão, sistema correspondente a ele, ele próprio começa a se alterar e a mudar a sua característica, nos dando a informação de que aquele órgão que era sensível, era vulnerável, está agora num estado alterado. Então é hora de dar atenção para ele, para que ele não entre em acometimento. Né? Então olha só que interessante. Tá? Então ele vem se desenvolvendo ao longo da vida. Tá? Ou ao longo do período, a partir do momento que começou a haver uma alteração. Ele começa a ficar mais irrigado, começa a sofrer alterações de formato, de comprimento, mudanças de cores, de coloração, tonalidades, né? E vai mudando a sua localização, né? Porque ele vai ficando mais comprido, enfim, vai tomando outras formas. Cria-se ramificações, tá? As ramificações têm outros significados também, que já vão indicar a influência que aquele sistema, aquele órgão que está acometido, que está sofrendo uma alteração funcional, está promovendo sobre outros sistemas. Tá? Então nós temos também o que eu gosto de dizer, que a esclera é mais do que um mapa, ela é um GPS, porque ela nos dá a orientação da área que está sofrendo alteração e a influência, né, ela nos leva no caminho, nos mostra o caminho para mostrar a influência que aquela alteração funcional daquele órgão está exercendo sobre outra área correspondente, sobre outro órgão, outro sistema. Né? E aí a gente, relacionando com a fisiologia, a gente vê como essa conversa tem lógica,
porque sempre está relacionado a órgãos que trabalham em conjunto nas suas funções fisiológicas do corpo. Tá? E a gente vê tudo isso na esclera, por isso que eu gosto muito de usar a alusão ao GPS, né, que mostra direitinho para nós todo o caminho. Tá? Agora, te respondendo com mais detalhe um pouco, Solange, sim, existem vasos que surgem instantaneamente também. Tá? São os vasos capilares, são os vasos fininhos, eles são conhecidos pelo Dr. Leonard, né? Ele batizou como vasos relacionados aos aspectos emocionais, por isso que é vaso E. Tá? Então, uma emoção forte vai aparecer na esclera instantaneamente, questão de minutos. Tá? E esses vasos vão aparecer, vão surgir, vão ficar bem nítidos, e no que passa aquela emoção, no que a pessoa se restabelece, aqueles vasos também vão desaparecer. Então esses vasos, eles surgem e desaparecem em questão de horas, minutos até, né? Os mais fininhos em minutos. Tá? E os outros em questão de 3 horas aparece e desaparece. Tá? Eu gosto de dizer, não é só questão emocional, tá? É também de sentimento, também no tipo de você chuta uma pedra, né? Fica aquela coisa com o olho vermelho, né? São esses vasinhos que estão fazendo isso. Tá? E aí a gente vendo a área correspondente dentro da esclerologia vibracional e psicoenergética, a gente já sabe certinho que tipo de padrão emocional está sendo mais ativado ali naquele momento. Tá, ok? Acho que agora eu respondi melhor a tua pergunta aí. Tá? Um pouquinho de detalhe, mas vai. Tá? Michele, mais alguma pergunta de alguém? Não, ela tem uma observação que respondeu. Perfeito. Muito bem. Então, observem aqui, pessoal, na imagem de cima, que eu tenho esse conjunto de vasos bem calibrosos, tá? E bem nítidos, certo? E vejam o que acontece 3 meses depois de tratamento. De novo, comecem pela esclera, toda amarelada, tá? E aqui embaixo a esclera já mais clara. Tá? Então vejam essas partes aqui desses vasos. Essa parte aqui, essa, tá? Todas essas áreas aqui chamam mais atenção. Tá? E observem elas no quadro de baixo. Vejam aqui em cima como era bem calibroso e aqui embaixo como já diminuiu. Tá? Olhem o calibre desse vaso aqui e olhem como ele ficou aqui embaixo. Vamos ampliar essa imagem aí só um pouquinho. Olhem bem esse, nessa parte, ó. E olhem como ele ficou. Difícil de acreditar que é o mesmo, né? Se não fosse tudo que a gente está falando, seria difícil de acreditar. Ah, não vem, peraí. Olha só. Olha ele aqui. Antes e depois. Não é incrível, gente? Esclerologia é fantástica. O que a esclera tem para nos mostrar é algo fantástico. O antes e o depois, isso nos mostra, gente,
a condição, a característica, a possibilidade que a esclera nos dá em observar o acompanhamento terapêutico, o antes e o depois de um processo terapêutico. Não só isso, como se a terapia em si está surtindo efeito. Se a pessoa está fazendo direito às coisas, as orientações, está seguindo as orientações adequadamente, se as opções terapêuticas escolhidas para trabalhar com ela estão surtindo efeito com ela. Muitas vezes se utiliza opções terapêuticas que funcionam muito em muitas pessoas, mas talvez para aquela ali não funcione, né? Precise usar outras coisas. Tá? E a esclera nos traz isso com essa clareza. Tá? Vejam bem que beleza que é a gente ver. E olha que nós estamos vendo só em vasos, assim, de modo geral, né? Porque ela traz várias outras informações também, né? Vários outros tipos de sinais. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta mais sobre a parte da esclera? Professor, o Pode falar. pterígio, ele é visto como? Eu gostaria de ter eu tenho essa dúvida. Só repete, o que tem o pterígio? Ele sai da esclera e ele vai até a córnea, muitas vezes. Como é que ele é visto na iridologia? Assim? Na iridologia, ele traz uma relação com o sistema hepático, tá? E na iridologia holística do Dr. Pézek, né, ele traz uma relação não só com o sistema hepático, mas também com supressão da expressão, tá, que a gente estuda na iridologia holística. Na esclerologia, ele também tem uma relação com o sistema hepático, não poderia ser diferente, tá? Corrobora a questão da supressão, tá? E só que traz mais detalhes, como por exemplo, a primeira localização dele, ele não está na esclera, tá? E sim na parte inferior da córnea e a parte superior da conjuntiva, e por isso que ele tem aquela alimentação de vasos que avança sobre ele é alimentado por vasos, né? Ele vai se formando de acordo com a estimulação associada a estímulo negativo, né? Associado ao sistema hepático, tá? E também a sistema cardiovascular circulatório, pelo depósito de gordura nas veias, né? Que é o caso da artérias, veias, que é o caso da depósito de colesterol, tá? O excesso de colesterol, tá? E também associado a aspectos ambientais. Então ele tem 3 fatores que contribuem no desenvolvimento do pterígio. O primeiro fator é o aspecto endógeno, que é a relação com o sistema hepático. Tá? No entanto, esta relação só é feita com nós na área da oleodiagnose, da iridologia e da esclerologia. Tá? Dentro da medicina convencional, é considerado os fatores externos, exógenos. Tá? E nos fatores externos entra a exposição a excesso de poeira, pó, areia, sol, sujeiras em geral ambientais, né? Pessoas que trabalham em fábricas, tá? Pessoas que trabalham no campo, na agricultura, tá? Na estrada de chão batido, né? Que pega muita poeira. Então, alta exposição dos olhos a esses aspectos contribuem para a formação do pterígio. Água do mar, por exemplo, tem um pescador, né? Pessoal embarcado, tá? Muito sol, né? Então não é só pescador,
esportista de esporte aquático. Tá? Tudo isso contribui bastante para o desenvolvimento do pterígio. Então, eu fico feliz de perguntar especificamente sobre ele, porque eu sempre uso o pterígio nos cursos como exemplo de um sinal que faz a gente observar vários âmbitos, vários fatores que contribuem para a sua formação. Né? E isso estimula a gente a trabalhar a visão integral do ser. Né? Porque eu não posso só considerar aspecto psicoenergético e emocional, pensar em fígado, pensar em questão de supressão da expressão da pessoa. Tá? Não posso só pensar na relação dele com o chakra esplênico, por exemplo. Tá? E não posso só pensar também no aspecto de fígado, o sistema hepático. Tenho também que considerar os fatores ambientais. Tá? Então é um treinamento. O pterígio, eu costumo pegar ele como treinamento para medir o grau de responsabilidade de cada um desses fatores para o desenvolvimento dele. Tá? Então, nós temos que investigar o grau de exposição da pessoa para cada um desses fatores, para então determinar a contribuição de cada um deles. E nenhum deles anula um ou outro. Então, se eu encontro uma justificativa hepática, por exemplo, sistema hepático, a pessoa, né, por muito tempo estimula de forma negativa o sistema hepático dela, diz, então tá, o pterígio se formou por isso. Não, nunca vai ser uma coisa só. Né? Eu vou encontrar o aspecto emocional também e vou ainda medir, né, a possibilidade do aspecto ambiental. Valeu, professor. Obrigado. Perfeito. Muito Imagina. Bom, pessoal, entre íris e esclera, eu gosto de dizer que a íris, há uma frase do Dr. Celso Batello, que ele sempre dizia nas aulas que a íris é o universo. Tá? Então a conclusão que eu tiro disso é que se a íris é o universo, ela corresponde ao espaço, ao locus, ao local. Né? Então é a nossa constituição mesmo. Né? É o nosso corpo, de modo geral, a nossa estrutura e a nossa biografia. Tá? E a esclera representa, então, a outra dimensão. Ela representa a dimensão tempo, onde nós podemos observar a ação do nosso ser, a ação de quem nós somos, a ação do tempo sobre quem nós somos. Tá? Então é a ação de um sobre o outro em diferentes formas de manifestação, desde o aspecto energético, mental, emocional e físico, de uma forma unificada e integral. Então quando nós temos o casamento dos dois, da íris e da esclera, para observar, o nível de informação que a gente tem é fantástico e permite a gente ver conhecer toda a nossa biografia e como nós desenvolvemos ela, o que nós fazemos com ela, o que nós fazemos com nós mesmos. Tá? Então a ação do tempo e dos nossos hábitos, nossas opções sobre a nossa estrutura, sobre o nosso ser. Tá? Então a oleodiagnose integral oferece, de modo geral, a percepção do contínuo da natureza humana através do olho. Tá? Estudando a pupila, os diversos sinais na íris e a sua relação com os mais variados sinais na esclera. Né? A ação de um sobre o outro e a reação de um com o outro também, dentro de uma perspectiva integral, ou seja, que observa o ser como um todo, como uma estrutura única, né? E não como dentro do contexto holístico, né? Em que observa a união das partes que compõem o todo e o todo composto pelas partes, mas dentro de uma proposta integral de percepção,
nós temos um único ser, uma única parte, uma única forma, tá? Onde tem várias facetas, como se fosse um cristal, em que nós trabalhamos com a pessoa, ajudando ela a lapidar, a limpar cada uma das suas facetas. E ao fazer isso, a partir de uma visão integral, eu percebo que ao limpar uma faceta de um cristal, entra luz sobre ele, sobre essa faceta, reflete sobre todas as outras, tá? E sai novamente para fora. O que isso quer dizer? Quando a gente tem essa percepção, qualquer intervenção que a gente faça, tá, para ajudar o próximo, vai sempre interferir em todas as partes, todas as áreas, em todos os âmbitos dessa pessoa. Tá? Muito bem. Dentro da oleodiagnose integral, a base inicial dela é a vibracional, que eu falei um pouquinho antes, tá? De todo o aspecto energético, vibracional, chakras, campos vibracionais na pupila, na íris e na esclera, como também a parte da psicoenergética, que é a primeira expressão da nossa energia sobre o nosso ser, através dos pensamentos, emoções, nossas ações e reações. Tá? Então, a partir dela, a gente parte da vibracional, tá? Que estuda todos os elementos sutis, como eu já tinha comentado, tá? Vou repetir de novo. Esse é um trabalho meu muito antigo, tá? Da parte de estudo sobre energia vibracional, sobre o campo vibracional, tem mais de 25 anos de estudo nessa área, tá? E associado à psicoenergética, tá? Que também é um estudo bastante antigo meu, antes de eu conhecer iridologia, tá? E depois a junção de tudo isso. Isso permite que a gente tenha uma informação que alcança a identidade da natureza psíquica do ser humano através dos olhos. Tá? Ou seja, o que significa isso? A pessoa não é submetida a padrões de observação, tá? Onde a gente encaixa a pessoa dentro de um padrão de estudo. Né? Essa pessoa é do padrão tal, é do tipo tal. Não, nós extrapolamos padrões, nós alcançamos a identidade dela, quem é ela mesma, sem comparativos, sem mais encaixá-la em padrões, tá? Através da união de informação infinita de sinais. Tá? A psicoenergética é embasada em estudos de vários colaboradores da iridologia, de estudos mais antigos e novos da iridologia e de vários outros estudiosos, não da iridologia nem da esclera, mas sem vínculo com os olhos, mas dentro do meu trabalho da psique de pesquisas, com o pessoal também antigo associado ao pessoal moderno, tá? de identificações. Tá? Então, isso tudo somado à própria neuropsicologia e medicinas tradicionais. Tá? Então, pelos olhos, nós temos como ver a evolução da nossa personalidade através do tempo, quem nós éramos, quem nos tornamos e quem nós somos, o que fazemos, com quem somos e ainda, com base nesse último, em quem tendemos a nos tornar no futuro se continuarmos com essas características de personalidade. Dentro da iridologia, esses são os principais colaboradores que inspiraram a psicoenergética. Tá? Então, os tradicionais da iridologia, Jensen e Dec, Pézek, tá? Lorito, John Andrews, Danny Johnson, do Haid, tá? A inspiração na parte científica e do próprio Celso Batelo. Tá? Então são aqueles que inspiraram o início do meu trabalho na oleodiagnose psicoenergética integral.
Tá? O próprio método Haid é totalmente revisado, revisto e com uma proposta totalmente inovadora, moderna, tá? Com pesquisas bem atualizadas, bem recentes, tá? Onde entra várias propostas novas de revisão do próprio Haid. Tá? Na parte de contribuição aí do Lorito, né, de inspiração no trabalho do Lorito, o próprio cronorístico também vem aí na psicoenergética com bastante novidades. Tá? E a base de fundamentação, vou passar rapidinho para vocês, nosso tempo está acabando. Nós temos aí a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, a base filosófica aí com embasamento em Sócrates, Hipócrates, Samuel Hahnemann, Freud, William Reich, Carl Gustav Jung, Rudolf Steiner também entra bastante da antroposofia, tá? Piaget, Vygotsky, Jean-Yves Leloup, Einstein representando aí a física quântica. Eu tenho mais de 10 anos de estudo nessa área, tá? E trago toda a fundamentação científica na parte vibracional. Tá? E aí eu comentei da parte das facetas, né? Que traz a compreensão do ser de uma forma única, né? Como um ser uno. Tá? Dei o exemplo do cristal, né? Onde se a gente limpa uma faceta da pessoa, tá? E essa vai refletir sobre todas as outras. Tá? E essa ideia da percepção integral do ser como um ser uno e não divisível em partes. Tá? E a concepção se dá nesse aspecto. Ao intervir sobre um aspecto da pessoa, automaticamente vai intervir em todos os demais. Isso é fatídico, não há como escapar disso. Tá? E o nosso objetivo é colaborar com que o próximo recupere a sua luz interior. Né? Através de recursos próprios, nós somos colaboradores nesse processo. Né? Ok? E o propósito do curso da Olho-Diagnose Integral é conduzir a compreensão de que o espírito se expressa através da forma como percebemos o mundo, e a nossa percepção é expressada através da mente, que delineia os nossos pensamentos e define os nossos sentimentos, que por sua vez são expressados pelas nossas emoções, e essas, quando suprimidas, são expressadas das mais variadas formas e pelas mazelas do corpo físico. Tá? Dentro do aspecto da psicoenergética, a importância de estudar a psique, a parte comportamental, emocional e energética, é entender de forma aprofundada a natureza psíquica da pessoa, como que ela age e reage sobre as situações na vida dela. Então, ao oferecer uma imensa capacidade de conhecer essa identidade, a psicoenergética é uma ferramenta que proporciona uma ampla percepção sobre a mente humana e conduz à compreensão sobre a forma de ser de cada um, rompendo assim barreiras de pensamento e sentimentos negativos que indesejavelmente cultivamos sobre os outros e a nós mesmos. E através dela, através dessa compreensão aprofundada, a Olho-Diagnose Psicoenergética abre portas para a prática de pensamentos e atitudes elevadas, altruístas, que levam ao respeito, ao perdão, permitindo que o seu verdadeiro propósito seja trazer paz e amor a todos que de alguma forma tiverem acesso a ela. A Olho-Diagnose Integral aborda a natureza do ser humano. Toda íris é linda e perfeita do jeito que ela é, reflete fidedignamente as características de quem as possui. Não existe íris forte, fraca, bonita ou feia. Todas elas mostram a natureza do seu ser, expondo os seus desafios e virtudes para vencê-los.
o quanto mais nós nos afastarmos de julgos e conceitos e preconceitos sobre o que vemos, mais próximo da natureza e da verdade de cada um nós estamos, e maior a nossa condição de estar aberto a ajudá-lo e ele aberto a ser ajudado, e mais próximo da eficácia em todo o processo terapêutico que nós buscamos. E é isso, pessoal. Para mim, estudar a oleodiagnose integral é um constante desabrochar de conhecimento sobre a essência da natureza humana. Muito obrigado. Namastê. Abro para perguntas, comentários. Quem quiser se manifestar aí, tá? Fica à vontade. Olá, pessoal. Podem abrir os seus microfones agora e ficarem à vontade para fazer as perguntas para o professor. Para quem gosta desta área, é fascinante a quantidade de conteúdos que nós aprendemos, a forma como tudo se relaciona, a forma como o André expõe e relaciona também tudo isso com aspectos da vida cotidiana, com aspectos científicos, com aspectos relacionados com a parte física, com a parte psicológica, mental, espiritual, energética. E dizer que, pronto, para quem ama esta área, realmente, depois de entrar neste caminho, é uma experiência totalmente transformadora e que vale mesmo a pena. Gratidão, Vera, muita gratidão. Muito obrigado Grata, mesmo, satisfação. Eu que agradeço.